Já parou para pensar no que realmente acontece dentro da cabeça da gente? Quando a gente se apaixona, quando sente aquele medo que gela a espinha, ou até quando tem que fazer uma escolha simples do tipo: o que eu vou almoçar hoje? Pois é, não tem mágica nenhuma nisso, é pura biologia. E é hoje que a gente vai mergulhar nos segredos da neurofisiologia, para entender como essa máquina incrível que a gente tem aqui dentro constrói cada pensamento e cada sentimento nosso. A gente costuma pensar, principalmente quem começa a estudar psicologia, nas nossas emoções como algo meio etéreo, algo que flutua por aí sem uma forma definida. Mas e se eu te disser que não é bem assim? E se cada sentimento tiver uma base física, um endereço de verdade no nosso corpo? É essa pergunta que move tudo. Será que alegria, tristeza, ansiedade, será que tudo isso tem uma assinatura biológica? É o que nós vamos explanar hoje. Então, por onde a gente começa a desvendar esse mistério todo? O nosso cérebro é tipo um supercomputador rodando um software super complexo. A nossa missão aqui é entender a linguagem de programação que está por trás de tudo isso, ou seja, o código que o sistema nervoso usa para construir a nossa realidade. Sabe, na psicologia nada acontece do nada, no vácuo. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto que a gente faz, tudo tem uma raiz física, um processo rolando ali no nosso sistema nervoso. Essa é a perspectiva dominante da neurociência cognitiva. Para ser bem direto, a mente é o que o cérebro faz. Simples assim, ok? Para entender essa estrutura toda, que é super complexa, temos que fazer como qualquer bom engenheiro e começar pelas peças mais básicas. Vamos dar uma olhada nos tijolinhos que constroem a mente, as unidades fundamentais que juntas criam essa complexidade toda. E o principal tijolinho dessa construção toda é ele, o neurônio. Pensa nele como, sei lá, um motoboy super veloz do nosso corpo. Ele é uma célula especialista em levar mensagens de um canto para outro, e o mais legal é que ele usa uma combinação de eletricidade e química para garantir que a encomenda, ou seja, a informação, chegue no destino certo. Mas como é que essa mensagem viaja, afinal? Pensa num pavio de pólvora. Já viu aqueles de desenho animado? É mais ou menos essa ideia do potencial de ação. Funciona assim. Primeiro, o neurônio tá lá, paradinho, em repouso, aí vem o estímulo e pá! Acende o pavio. E isso dispara um impulso elétrico que corre pelo neurônio numa velocidade incrível, cerca de dezenas de metros por segundo. E o mais impressionante de tudo, ele se reinicia quase que na mesma hora, prontinho para disparar de novo. É essa sequência maluca de dispara e recarrega, que forma a base de toda a comunicação no cérebro. Só que a eletricidade é só metade da história, porque quando esse sinal elétrico chega na pontinha de um neurônio, ele tem um problema, ele precisa pular para o próximo. E como ele faz isso? Entram em cena os mensageiros químicos, os neurotransmissores, que nada mais são que moléculas que pegam aquele impulso elétrico e transformam numa mensagem que faz sentido. Aqui, vamos citar apenas dois desses mensageiros mais famosos que existem: dopamina e serotonina. Simplificando ao extremo, mas só para facilitar o entendimento inicial, assim, se o disparo elétrico é o ato de enviar um WhatsApp, os neurotransmissores são o texto da mensagem, o áudio ou o emoji, são o conteúdo. A dopamina, por exemplo, é aquela mensagem de parabéns, você ganhou. É a recompensa, o que motiva, dá prazer. Já a serotonina é tipo o gerente do bem-estar. Ela regula o nosso humor, o sono. Pensa neles como os maestros da orquestra das nossas emoções. Beleza, até aqui foi bastante teoria, né? Mas como isso tudo funciona na vida real, no dia a dia? Vamos pegar tudo isso que a gente viu e aplicar numa situação que eu acredito que todo mundo em algum momento já passou. É agora que a biologia encontra a psicologia.
Vamos ser sinceros. Quem nunca, no momento de estresse, de ansiedade, sentiu aquela vontade louca, incontrolável de comer um doce, um chocolate, um bolo ou até mesmo um pacote de batatinha? Pois é, isso não é algo da sua imaginação, não é falta de vergonha na cara ou falta de força de vontade. Tem uma razão biológica, neurofisiológica muito clara e muito forte para isso acontecer. Saca só, estudos realizados ao redor do mundo encontraram a mesma tendência de que o consumo frequente de alimentos ultraprocessados impacta negativamente o bem-estar emocional e a ansiedade, com um aumento nas chances de sintomas sendo aproximadamente 48% maior. Essa é uma conexão direta e muito poderosa entre um estado emocional e uma escolha de comportamento e vice-versa. E a explicação para isso está na dopamina, lembra dela? A mensageira da recompensa? Pois é, quando a gente come açúcar, o cérebro libera um monte de dopamina. Aí pensa comigo, no momento de ansiedade, o cérebro está meio que desesperado por uma sensação de prazer, de alívio, e o açúcar entrega tudo isso na hora. E aí se cria um ciclo vicioso. A ansiedade pede açúcar, o açúcar dá recompensa, e essa recompensa reforça o hábito de buscar açúcar quando se está ansioso. Esse ciclo de ansiedade e recompensa é um exemplo perfeito de como a química do nosso cérebro mexe com o nosso comportamento no dia a dia. Mas e quando o problema não é só química no momento? E se a própria estrutura e arquitetura do cérebro for alterada lá no comecinho do desenvolvimento? Aí as consequências podem ser bem mais profundas, bem mais duradouras, moldando uma vida inteira. Pensa comigo nos dois exemplos, que são muito fortes. De um lado, a gente tem a síndrome alcoólica fetal. Aqui é um fator externo. O álcool interfere no desenvolvimento biológico do cérebro do feto. O resultado? Dificuldades de aprendizado, de memória. Agora, do outro lado a gente tem o transtorno do espectro autista. Aqui a origem é diferente. É uma base genética bem forte que muda a forma como o cérebro se desenvolve. O resultado? Desafios na comunicação, na interação social. O que a gente vê aqui é como duas origens biológicas bem diferentes acabam criando perfis psicológicos que são únicos e super complexos. Amarrando todas essas pontas, se tem uma conclusão que fica bem clara de tudo isso, é que a nossa mente é profundamente biológica. Em resumo, primeiro, psicologia e biologia não são coisas separadas, de jeito nenhum. São dois lados da mesma moeda. Nossos sentimentos, emoções e ações têm uma base física. Segundo, entender moléculas como a dopamina, a serotonina, é uma das chaves para a gente começar a decifrar por que a gente age como age. E terceiro, e talvez o mais importante, cuidar da saúde do cérebro, principalmente quando ele está se desenvolvendo, é o alicerce para se ter uma boa saúde psicológica para o resto da vida. Para encerrar, quero deixar aqui uma pergunta para a gente pensar a respeito. A neurofisiologia nos dá ferramentas incríveis para a gente se entender. Mas será que, se um dia nós tivermos um mapa completo do cérebro, com cada neurônio, com cada sinapse, será que isso seria o suficiente para a gente decifrar toda a complexidade do que é ser humano? Fica aí essa reflexão. Obrigado pela companhia. Nos vemos na próxima.